Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Como medir o sucesso de uma revolução quando ela termina efetivamente com uma ditadura? E como medir o sucesso de uma democracia quando ela não precisa de voltar a recorrer à revolução? Estas duas ideias, bastante caras ao filósofo Rolf Dahrendorf, definem o período entre 1974 e 1976, quando o Portugal democrático se forjou. Há quem se prenda a pormenores sobre o 25 de novembro, enfiando-se em trincheiras que dizem mais sobre o presente do que sobre o passado. A extrema-esquerda, praticamente varrida do Parlamento, vocifera contra o fascismo imaginário para fazer prova de vida. O PS, que devia ter mais juízo e um certo brio na sua história, faz coro com a extrema-esquerda porque pode precisar dela na mercearia eleitoral. O PSD e o CDS celebram a data com a fúria dos renegados, porque foram renegados durante anos e anos nos festejos sectários de Abril. E o Chega, como sempre, quer apenas palco e mais nada. Melhor ficar pelo quadro geral. O 25 de Abril foi um sucesso porque acabou com a ditadura. O 25 de Novembro foi outro sucesso porque acabou com a revolução, abrindo portas à democracia liberal que se construiu nos anos seguintes, com eleições legislativas livres e limpas em 1976, com o fim da tutela militar em 1982 e, finalmente, com a entrada na CEE em 1986. Um dia, quando a coruja de Minerva levantar voo ao anoitecer, será isto, e apenas isto, que ficará na fita do tempo. As guerrilhas paroquiais de hoje serão vistas como curiosidades mórbidas de uma era mais primitiva. O almirante Gouveia e Melo dirá adeus à Marinha para navegar para Belém. As sondagens são-lhe simpáticas, o gosto lusitano por homens providenciais também. Mas o principal trunfo de Gouveia e Melo é a nostalgia. Com os serviços públicos pelas ruas da amargura, os portugueses lembram-se de um tempo em que o Estado não lhes faltou. E Gouveia e Melo, ao leme da vacinação, foi o rosto dessa eficácia. É quase cómico, ou talvez trágico, que as expectativas da plebe sejam tão baixas. Mas em 2024, ter feito o mínimo exigível já é uma proeza máxima. Nesse sentido, a virgindade política do almirante é muito semelhante à de António José Seguro, que também reapareceu no radar presidencial. Afastado em 2014 por António Costa, o silêncio e o desterro de Seguro acabaram por protegê-lo das mil misérias em que o Estado se afundou nos anos seguintes. Quando se procuram culpados pelas insuficiências na saúde, no ensino ou na justiça, o rosto de Seguro não está entre os suspeitos. Claro que esta ausência pode não ser suficiente para uma candidatura presidencial de sucesso. E o silêncio, como lembrava Peter Sellers no impagável Bem-vindo, Mr. Chance, pode esconder outros abismos que não se adequam aos rigores do cargo. Mas por agora, Seguro leva vantagem em comparação com os personagens tagarelas e nulos que se passeiam por aí. Os deputados fizeram bem em repor o corte de 5% nos salários dos políticos. Mostra coragem e liberdade face à demagogia populista, embora seja preciso evitar outros tipos de demagogia. O mais gritante foi a ideia débil de que a reposição do corte ajuda a trazer os melhores para a política. É um pensamento infantil próprio de infantis. Os melhores não se aproximam da política porque ganharão mais uns tostões ao fim do mês, sobretudo quando têm carreiras mais rentáveis e promissoras. Sem uma reforma do sistema político e, sobretudo, do sistema eleitoral, não são os 5% a mais que compensam os bons profissionais pela submissão abjeta às direções partidárias e à charcutaria eleitoral que estas dominam. Para ficarmos apenas nos deputados, seriam precisos mais mecanismos de responsabilização e proximidade com os eleitores, círculos uninominais ou mistos, possibilidade de voto nominal, formas democráticas de revogação de mandatos e etc, etc, para que a peneira funcionasse realmente. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.